Olá, você está no curso Spider Project Planejamento Físico e Econômico, um curso montado com duas grandes unidades, Planejamento e Monitoramento e Controle, especificamente aqui no módulo de Planejamento, aula 5, produzido pela Act Consultoria, uma empresa ligada ao grupo Spider Team. Nessa unidade 5 falaremos sobre os recursos reutilizáveis, os recursos não reutilizáveis ou os insumos, e os recursos financeiros que são cadastrados e utilizados nas atividades. Essa unidade 5 compõe um conjunto de 8 unidades previstas aqui para o nosso trabalho de planejamento. Nosso trabalho continua desenvolvido através da relação professor-aluno, através de um tutor que acompanha individualmente os trabalhos, com apoio de vídeos, material publicado e o nosso site de registro de atividades. Vídeos e as atividades como um fórum, todos baseados também num livro de apoio. Nós estamos na etapa do projeto, ou do planejamento do projeto, onde nós estimamos os recursos. E antes de começarmos a colocar esses recursos para trabalhar, devemos lembrar que temos recursos reutilizáveis, como mão de obra e equipamentos que participam da produção, da construção, mas não ficam dentro do projeto. Os recursos reutilizáveis são aqueles que mais comumente encontramos nas ferramentas, com a proposta de montar histogramas e quantidades de utilização. Os recursos não utilizáveis são aqueles insumos que entram no processo de produção e ficam dentro do projeto, ficam dentro da obra. Os recursos financeiros são aqueles que ou ressarcem os recursos que são reutilizáveis e não reutilizáveis, ou aqueles recursos financeiros que garantem o pagamento e a contribuição de taxas e impostos para viabilizar a produção das atividades. Nós vamos começar falando primeiro dos recursos reutilizáveis. Os recursos reutilizáveis, é bom lembrar, são aqueles que podem ser especificados de forma simples. O trabalhador, a classe trabalhadora, o carpinteiro, o pedreiro, o nome do profissional, especificamente o nome daquele recurso humano, a mão de obra que vai ser utilizada. Eles também podem ser especificados, definidos com o consumo associado. O que é o consumo associado, senão o ferramental, os equipamentos e os materiais que esses recursos precisam para produzir o seu trabalho. Os recursos também podem ser especificados, agregados ao seu componente de custeio. Então, não só o valor da mão de obra, o valor da hora praticada, como outros custos podem ser associados aos recursos. Trabalhar os recursos reutilizáveis acaba, por consequência, trabalhar também os seus custos. Os recursos podem ser especificados também como kits, ou seja, um grupo de materiais, um grupo de ferramentas que está associado ao recurso. Seria um conjunto de equipamentos de segurança, um conjunto de ferramentas de trabalho, não apenas elementos ou materiais que ele consome, como água, combustível ou coisa assim. Os recursos podem ser também componentes de grupos ou de equipes. Então, ao invés de nós colocarmos o recurso para trabalhar, podemos colocar um recurso que, na verdade, é uma equipe, um time de trabalho. E essas equipes também, ao longo do tempo, ao longo da produção, podem ser aumentadas ou diminuídas. Os recursos podem ainda possuir valores de custos variáveis. O seu custo, como foi comentado anteriormente, ele pode não ser fixo e permanente durante todo o tempo do projeto ou da obra. Ele pode variar para mais ou para menos. Significa dizer que a modelagem dos recursos aqui é muito extensa e muito rica. Os recursos também podem ser especificados com valores para trabalhos em hora extras.
definindo calendários e regulamentos de horas de trabalho, para custos e valores definidos, podemos definir horas fora do horário normal, períodos de tempo específico do dia, ser ressarcido com um valor diferenciado. E, por fim, os recursos podem ainda pertencer a um centro específico de recursos, um grupamento específico de recursos, mão de obra contratada, mão de obra própria e assim por diante. A quantidade de modelagem de recursos é muito grande, mas não acaba por aí. Os recursos podem ser classificados também dentro de perfis e características ou habilidades específicas, o que facilita a modelagem e a alocação no caso da falta de um recurso específico, lançar mão de outro recurso que possua as características ou as habilidades necessárias para a execução da tarefa. Então, os perfis e as habilidades são um grande diferencial desta ferramenta, em particular para sua modelagem. Por fim, lembrando que recursos humanos são reutilizáveis, mas equipamentos, maquinários, geradores, tratores, computadores são recursos reutilizáveis. Não necessariamente ficam dentro do projeto ao final. Eles participam da produção. Nós vamos ver que nós temos dentro da ferramenta diversas tabelas, e essas tabelas se relacionam. Vamos começar falando especificamente de recursos, ou seja, o recurso simples e os seus atributos tradicionais. Dentro da ferramenta, diversas tabelas, e essas tabelas se relacionam. Vamos começar falando especificamente de recursos, ou seja, o recurso simples e os seus atributos tradicionais. O cadastramento dos recursos reutilizáveis nós vamos fazer aqui a partir de um projeto que nós temos apenas para efeito de apoio. Esse arquivo de um projeto, com toda a sua programação desenvolvida, vai receber agora os seus recursos resources, os seus recursos reutilizáveis. Vamos ver que aqui na barra de ferramentas verticais conseguimos um ícone resource. Aqui em views conseguimos um ícone resource, na verdade um item de menu. E aqui nós temos um grupo de acessos, também resource e resource aqui. Abrindo, nós temos aqui outra tela, na verdade é outra tabela. Essa tabela aqui, nós colocamos atividades, a estrutura, os produtos, já atingiu o objetivo. Aqui nós acessamos diversas maneiras, nós acessamos o resource. E da mesma maneira que o Gantt, na construção do nosso cronograma, nós colocamos com insert, ou com o botão direito novo, new, ins, ou até mesmo com new a partir do menu. Eu vou colocar aqui um recurso chamado, vamos ver aqui, pedreiro. Pedreiro é um recurso genérico, não é o nome do pedreiro. Mas eu posso colocar também o nome de um recurso específico. E a relação de recursos, a identificação dos recursos corre por conta das diretrizes do projeto, da proposta de controle. Aqui nós vamos fazer dois tipos de recurso, pedreiro e pelo nome. Colocando um recurso específico por nome e uma categoria de recursos. Como os recursos reutilizáveis, eles podem ser aproveitados também em outros projetos, então aqui nós podemos colocar outros tipos de recursos reutilizáveis. Então, inserindo sempre, eu vou colocar aqui gerador de força, vou colocar aqui trator, um outro recurso,
seria um servidor de dados. Então, temos equipamentos, máquinas, temos mão de obra específica, nominada, e temos uma categoria, uma habilidade. Aqui um pedreiro é uma profissão. Então, da mesma forma que o Gantt, botão direito propriedades, abrimos uma janela com os diversos campos agrupados para facilitar o preenchimento. Diversos campos, são muitos campos, são muitas informações. Ainda temos condição de colocar novas informações, campos livres, praticamente de forma indefinida. Vamos dar uma olhada aqui, com o botão direito em cima das colunas. Vamos ver aqui a quantidade de campos que essa tabela possui. Tabela de resource, recursos, tem vários campos e alguns eles são específicos, que nós vamos ver adiante, para uso em controle, ou para uso no planejamento, ou para uso em apresentação, ou até para comparação. Aqui nós temos uma proposta de comparação, até mesmo para análise de risco. Nós vamos ficar aqui de uma forma mais simplificada, colocando os recursos, os dados do recurso e alguns outros dados. Componentes de custo desse recurso, que estão ligados a esse recurso, centros de custos, materiais, ou seja, outras tabelas de outras informações, nesse caso aqui de outros recursos financeiros ou materiais, agora também estão disponíveis nessa tabela de recursos reutilizáveis. Vamos ver o pedreiro aqui. Pedreiro, código, é importante que haja uma codificação. Se pedreiro é mão de obra, então poderíamos ter mão de obra própria, uma codificação que, sendo família de função, começa com 00 e depois é sequenciada com alguma forma de identificação. É claro que essa codificação ela vem com a diretriz, vem com os ativos da empresa, vem com as informações da empresa. Aqui o tipo, nós vamos dizer aqui que é mão de obra própria. 00 é função, 01 é o nome da função. Se isso é verdade, eu vou aplicar e já vou partir aqui para uma nova função que eu vou chamar de ajudante. Vamos colocar aqui ajudante, ajudante geral. E aqui, sendo da mesma forma de classificação anterior, mão de obra, só que aqui a função é a segunda, dentro do nosso grupo de classificação. Se nós fôssemos falar do Dr. Amadeu, nós estaremos falando de mão de obra própria, não mais uma função, mais uma pessoa, e é o primeiro aqui, a matrícula dele, alguma coisa assim. Existem vários atributos que devem ser colocados dentro desse cadastro. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, pois isso é uma parte conceitual. Mas fica claro aqui que também identificamos quantos nós temos. Pedreiro, nós temos mais de um, são pedreiros. Vamos colocar aqui 10 pedreiros. Ajudante geral, vamos colocar aqui 20. Ajudante geral também é mão de obra própria. O preenchimento pode ser feito tanto nas células como na planilha apresentada no conjunto de dados, da mesma forma que fizemos com o gráfico gigante. Eu vou preencher mais alguns aqui para podermos discutir esse tipo de classificação. Nós aqui já temos 7 cadastrados. Aqui, doutora Márcia é mão de obra contratada também.
Então, eu tendo essas informações, esses atributos, eu monto a lista de recursos que o projeto pode utilizar ou que o projeto vai utilizar, ou uma lista completa da empresa para ser utilizada dentro da nossa próxima etapa, que é colocar os recursos para trabalhar, mas de qualquer forma nós temos outras informações. Aqui nós temos o e-mail de contato do recurso. Claro que máquinas e equipamentos talvez não tenham e-mail, mas talvez um centro de informação por e-mail para notificar. Podemos também informar que esse recurso tem que ser notificado antes de começar ou terminar os trabalhos. Eles serão informados por e-mail que o trabalho está para começar, o trabalho está por acabar. E aqui também as informações do trabalho a serem colocadas, elas podem ser colocadas em horas de trabalho. Então, a classificação básica está aqui e os outros recursos, como alocação, que será visto na próxima aula. Alocação é colocar esse recurso em uma atividade para trabalhar. Bom, nós não vamos fazer isso agora porque estamos cadastrando. Só depois de cadastrar todos os recursos é que nós podemos escolher aonde eles vão trabalhar e na quantidade e na condição adequada. Os componentes de custo seriam as referências que compõem o custo desse pedreiro. Então, é possível que o pedreiro tenha uma componente de custo de salário, uma componente de custo de imposto, uma componente de custo de ajuda. Essas componentes vão ser feitas mais adiante nessa aula e a sua integração vai se fazer também presente aqui, ficando claro que os recursos humanos, os equipamentos e as máquinas, que são recursos reutilizáveis, poderão não só expressar no nosso projeto seu uso e sua quantidade, como também o valor, os gastos e o desembolso que eles vão causar por conta da sua utilização. É claro que esses recursos podem eventualmente, para funcionar, depender de alguns materiais. Significa dizer que o pedreiro pode ser cadastrado como pedreiro e também custar um valor de salário, de impostos e também consumir alguns materiais, como, por exemplo, consumir equipamentos de segurança, desde que cadastrados, consumir alimentação, consumir uma ferramenta, portar algum material, e esses materiais, eles, uma vez cadastrados, poderão ser agregados ao recurso. Isso significa dizer que a modelagem fica mais rica e mais completa, porque além de termos a quantidade de recursos e a participação deles trabalhando nas atividades, saberemos os seus gastos decorrentes, como já dissemos antes, mas também podemos estimar as quantidades de materiais para que esses recursos possam desenvolver o trabalho independente dos materiais que a própria atividade consome. Outra aba é kit de material. Nós falamos que, além de podermos modelar materiais a serem consumidos pelas atividades, utilizados nas atividades, um kit pronto, já desenvolvido de materiais, também pode ser modelado. E, de mesma forma, o nosso recurso, nossa máquina, também poderá ter um kit atrelado. Independente do conjunto de materiais que a atividade necessita para ser produzida, nós estamos falando aqui que é possível mapear esses mesmos materiais, esses mesmos kits, por conta da necessidade dos recursos que serão utilizados, recursos humanos, equipamentos e materiais. É claro que esses recursos que a gente está colocando agora poderão ser classificados e reunidos em um centro de recursos.
Então, essas informações, essas abas, esse conjunto de informações que a gente está apresentando, mas ainda não está preenchendo, fica se devendo aqui por conta dos cadastros futuros que virão ainda nessa aula. Resource Skills é porque o recurso pode ter habilidade. O Dr. Amadeu, ele pode ter a habilidade de pedreiro. E o pedreiro, de forma genérica, tem a habilidade de pedreiro. A doutora Márcia, ela não teria a habilidade de pedreiro. Então, ao invés de depois alocarmos o doutor Amadeu ou pedreiro, nós colocaríamos um recurso que tivesse a habilidade pedreiro. E o sistema vai procurar disponível pedreiros, como estamos aqui, ou procuraria qualquer recurso do conjunto que tivesse a habilidade de atuar como pedreiro. Então, essa classificação do próprio recurso dentro de habilidades é mais um atributo aqui, mas por enquanto fica em branco até que nós venhamos a preencher essa tabela para permitir um cadastro mais completo. Notes ou as anotações já é conhecido e registra todas as referências, características, dados, consumo, desempenho, produtividade desse recurso que está sendo cadastrado. As referências já são conhecidas, são hiperlinks, são arquivos, são diretórios, pastas, que ajudam a identificar e documentar o recurso. Multi-resource é que o recurso também pode fazer parte de um grupo de trabalho. Para a modelagem aqui nesta ferramenta, podemos colocar pedreiro e ajudante para fazer uma atividade, ou podemos botar a equipe de alvenaria. Equipe de alvenaria é um multi-recurso composto por 2 pedreiros, 4 ajudantes, 2 apoios de forma, ou seja, o multi-recurso aqui é uma classificação mostrando que esse recurso também faz parte de uma equipe. Para colocar para trabalhar e produzir atividade, ou colocamos o recurso, ou colocamos uma equipe. Essa tabela é mais uma que será preenchida daqui a pouco dentro dessa aula. Resource Production. Bom, nós temos que analisar que nós temos 10 pedreiros. 10 pedreiros. Agora, desde o início dos tempos até agora, e se não for dito nada, até o final dos tempos. Desde o Gênesis ao Armagedon, o pedreiro aqui tem 10. Vamos dar uma olhada na propriedade aqui do time, porque a gente está dizendo que a partir de 1º de dezembro de 2017, nós teremos um aumento de mais 10 pedreiros. Significa dizer que o Resource Production informa que a partir de uma data teremos mais 10 pedreiros. Aplicando, teremos mais 10. 1º de dezembro, mas nós garantimos que a partir de 1º de janeiro de 2018, nós vamos ter mais 10 pedreiros. Significa dizer, resumindo, essa proposta de cadastramento, é que a gente não está dizendo que nós temos 10 pedreiros na nossa empresa, corporação. Nós não temos esse conjunto de recursos finitos e fixos para apoio a esse projeto ou aos demais. Nós temos, a princípio, 10 pedreiros que, numa certa época,
vão ser acrescidos de mais 10, e a partir de uma outra época serão acrescidos de mais 10, e por fim diria que a partir de fevereiro, as propriedades ajudam a identificar os períodos, a partir de fevereiro teremos menos 20. Em outras palavras, nós temos 10 pedreiros, e nesse cadastro informamos que ganharemos 10 em 1º de dezembro. Ganharemos mais 10, não 1, a partir de 2 de janeiro. E ficando assim com 30. E a partir de 1º de fevereiro, nós vamos ter uma redução de 20. Observe que aqui é o incremento ou decremento de quantidade. Com isso, nós estamos modelando a condição de disponibilidade e produção desse recurso. Estamos informando dentro do cadastro do recurso inúmeras informações, atributos e características. Resource Production é uma delas. Um outro recurso de cadastro é o Cost Period. Significa dizer que a partir de uma certa época, o custo daquele recurso será acrescido ou decrescido de um valor. É simples entender que se nós temos pedreiros, o custo baseado nos componentes de custo que nós já temos aqui, por exemplo, R$10 a hora de salário, mais R$2 a hora de impostos. Hoje, o Cost Period diria que a partir de 1º de maio, o salário é mais 10% e os impostos são mais 10%. Ou o salário é menos 2% e os impostos são menos 2%. Aqui conseguimos, então, modelar com bastante riqueza o recurso pedreiro, o recurso amadeu, os equipamentos e as máquinas que são reutilizáveis no nosso projeto. É claro que, por nós não termos ainda preenchido os perfis, por nós não termos preenchido ainda os componentes de custo que nós temos disponível na nossa organização, no momento não conseguimos classificar aqui. Não conseguimos colocar os atributos completos dos recursos reutilizáveis. Por que então não começamos com os recursos financeiros e depois materiais, para que possamos colocar os recursos na sua integralidade? É justamente para que você perceba que os recursos humanos, ou as máquinas e equipamentos, podem ser modelados de forma bastante simplista, como todos os aplicativos de gestão que nós temos no mercado, ou de forma bastante rica e complexa, como esse aplicativo aqui. Um recurso que pode até passar despercebido, mas é muito importante, é o calendário. Nós temos um calendário de funcionamento do recurso. O recurso humano, o equipamento e a máquina podem estar sujeitos ao funcionamento em função de um calendário. Aqui nesse projeto temos o calendário A. O calendário A, e parece que é, vamos ver aqui, um calendário de dias, de segunda a sexta, um calendário comercial, 8 horas por dia. Mas nós poderíamos ter um calendário de equipamento. E aqui eu vou escrever calendário de equipamento. Calendário de equipamento depende de uma semana de equipamento. Então, teríamos que ter também uma semana de equipamento. E a gente imagina
que a semana de equipamento é 24 horas por dia disponível e não 8 horas por dia. Se o operador da máquina não trabalha 24 horas, não tem problema. Se há uma equipe de trabalho e a equipe é composta por pessoas que operam o equipamento e elas trabalham 8 horas por dia, o trabalho acontecerá 8 horas por dia, mas a máquina está disponível 24 horas por dia, inclusive no sábado, a menos no domingo. Por algum motivo, alguém decidiu que a semana de equipamento não inclui domingo, porque no domingo é feito, por exemplo, a manutenção. Para encurtar o vídeo, eu já ajustei os nomes para semana do equipamento, semana da máquina, semana comercial. E coloquei que a semana do equipamento, como foi dito, tem um domingo de manutenção, mas a semana da máquina, trator, guindaste, ele fica direto, todos os dias, 24 horas. Se a equipe for composta de profissionais que só trabalham 8 horas, provavelmente o calendário que definirá a jornada de trabalho é do mais restrito, da interseção. E aqui nós temos, então, 3 semanas diferentes, 3 calendários diferentes. Então, nos recursos, eu poderia dizer que os calendários aqui, ABC, vamos ver aqui o código dos calendários, uma vez que padronizado fica melhor, eu vou chamar aqui de código Ctrl+C, Ctrl+V, não deve dar certo porque tem espaço comercial, aqui é equipamento e aqui é máquina. Então, na folha de recursos, nós temos pedreiro é comercial, doutor Amadeu é comercial, doutora Márcia é comercial, ajudante é comercial, gerador de força é um equipamento, o trator é uma máquina, o analisador de espectro é um equipamento. Então, aqui nós temos 2 geradores de força, 2 tratores, um analisador de espectro, só existe uma doutora Márcia, um doutor Amadeu. Dessa forma, nós varremos os principais atributos, principais características de um recurso reutilizável com uma condição importante de classificação de tipo. Aqui tipo foi um tipo só, mas com os recursos de campos de usuário, campos livres, nós podemos criar subtipos e assim criar até uma estrutura analítica de recursos, como nós vamos ver na aula número 6. Vamos partir agora para o cadastro dos outros elementos, ainda de recursos reutilizáveis, que apoiam e enriquecem esse cadastro um tanto simplista, como na maioria dos softwares.